Eu acho engraçado que às vezes eu começo a escrever um roteiro aqui para o Misandricast e por alguma razão alguns deles eu demoro meses para terminar, né? Ou para chegar minimamente ao ponto de eu encher o saco desse tema e só sentar e gravar. Porque eu fico pesquisando coisa, lendo coisa e eu entro ali no meu hiperfoco. E eu sinto que as pessoas à minha volta, as coisas que chegam até mim, não necessariamente por meio de um algoritmo, começam a ficar girando em torno desse tema também. O que pode ser só eu no meu hiperfoco prestando atenção só num pequeno detalhe do discurso das pessoas, ou, ou, no final do dia, tá todo mundo pensando sobre as mesmas coisas, passando por uns perrengues internos chato, muito parecido, e ninguém nunca fala nada com ninguém. Né? E aí, alguém te fala minimamente sobre algo com você, e você dá aquela fechadinha no olho e faz, será que essa pessoa tá pensando as coisas que eu tô pensando? E a resposta para esse dilema de se estamos todas na merda fazendo o nosso melhor e ainda sendo simpáticas, ou se sou só eu mesmo no caso, você vai descobrir agora depois da vinheta, porque eu resolvi quebrar a quarta parede da introdução hoje. Olha aí, né? Aposto que você não estava esperando por essa interação do nada, né? Pois é, eu gosto de surpreender a audiência de vez em quando. Toca o tecladinho aí, DJ. Boa noite. Aqui quem fala é a sua drag queen, palestrante, podcaster, e eu não sou senhora do tempo, mas eu sei que vai chover. Misândrica. E esse é o seu, o meu, o nosso, mas que na verdade é só meu. Misandricast. Nosso encontro pontual em que a gente fala de coisas sérias, mas sem nenhuma seriedade. E eu digo pontual porque acho que já é hora de desistir de insistir. Olha que bonito, né? Que poesia. Desistir de insistir na frequência. Então vamos só aproveitar o fato de que eu tô aqui agora, nesse momento. Abrir o ouvido e esperar acabar. Pode ser? Então tá bom. E aí, como é que vocês estão? Porque aqui não tá nada bem pra variar. Eu já vou começar assim. Eu só venho aqui pra destilar veneno ou descascar pepino. E pra falar expressões idiomáticas também. Mas o caso é, meninas, é que esses dias eu estava aqui em casa, como a pobre camponesa que sou, fazendo aquela faxina, e eu tenho o costume de algumas vezes colocar o rádio para tocar. Rádio mesmo, sabe? Aquele com estação, né? E propaganda. Então, é claro que é um aplicativo de celular que emula um rádio, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu não tenho aquele aparelho de som com botões e antena. Eu não sou tão velha assim e nem tão hipster assim para ter um aparelho de som. Mas eu tava ouvindo minha bela Alfa FM, né? Para quem teve alguma dúvida de que era o aplicativo da Alfa FM, entre uma vassourada e outra, eu fiquei me perguntando por que que eu devo gostar tanto de ouvir rádio? Porque a minha cabeça funciona um pouco dessa maneira, né? Ela não para em nenhum momento. Eu tô fazendo uma faxina e tô pensando sobre os meus hábitos. E porque afinal de contas, hoje em dia, a gente tem YouTube, tem Spotify. A internet tá aí pra gente ouvir o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Por que que eu fico ouvindo rádio? E eu cheguei à conclusão de que talvez o problema seja exatamente esse, de que eu não quero escolher, sabe? Eu sinto um prazer inconsciente em simplesmente deixar alguém escolher a música que eu vou ouvir. A vibe que eu vou ficar, sabe? Aquela ansiedade boa de ficar pensando, será que a próxima música eu vou conhecer? Ou então, será que eu vou conhecer e gostar da próxima música? Porque tem isso. O rádio não te dá o poder de escolha. Ou você ouve o que tá passando ou não ouve. Né? E é libertador isso pra mim, vocês sabiam? Não tá no controle totalmente. Alô, psicólogos que estão ouvindo isso, né? É, eu acho engraçado. Pequeno parênteses aqui. Eu, quando tô gravando aqui o Misandricast, eu deixo o fone plugado no microfone, né? Pra eu ficar me ouvindo. Mas tá tudo bem. Só que isso fica captando todos os sons que estão aqui na minha rua, no meu quarto. Mas quando vai passar pro programa propriamente dito, tem os filtros no microfone, então muita coisa se perde, fica mais a minha voz. Aí eu fico ouvindo as coisas aqui no meu fone, e às vezes eu comento com vocês no microfone, mas aí eu fico parecendo uma maluca. É porque eu vou ouvir
o episódio depois e eu vejo que não dá pra ouvir nada. E eu fico, gente, olha o negócio aqui. E aí eu fico parecendo uma maluca. Mas, enfim. Aberto esse parêntese, voltando pro rádio, eu gosto de não estar no controle totalmente. É claro que eu ainda posso ir ali, mudar de estação e caçar alguma coisa que esteja tocando, algo mais conhecido ou mais legal. Mas é um prazer muito maior quando, inesperadamente, toca aquela música que você ama no rádio, não é? Você não esperava, mas ela veio. E aí eu imagino que seja a mesma pira que todo mundo tem em ir pra balada, né? Todo mundo tem em ir pra balada, por exemplo. No máximo, você vai ali numa festa temática, ou você já conhece o DJ que vai tocar, né? Pra ter a mínima ideia do que vai rolar sonoramente, é o que eu faço, pelo menos, não sei vocês. Mas o divertido da coisa é ficar bêbada e apontar pro DJ e falar, Caralho, essa é minha música. e nem é, né? Porque você só tá bêbado e feliz. E você não precisou fazer nada além de estar lá pra isso. E eu tô muito cirandeira? Eu acho que eu tô. E tá tudo bem também, né? Você pode achar que é bobagem da minha cabeça, ou até mesmo pode achar que é perda de tempo. Mas é inclusive para isso que eu vim aqui hoje, para justamente conversar com você, minha querida ouvinte, sobre um tema que, felizmente ou infelizmente, e aí você que chegue na sua conclusão sozinha, é um tema que faz parte da vida de todo mundo, né? Aliás, será que existiria nossa vida se não existisse o tempo? Comecei filosófica aqui porque sim, hoje vamos falar sobre tempo com letra maiúscula. Tempo, tempo, tempo. Quem lembra dessa música? E essa minhoca sobre o tempo, né? Tô aqui fazendo aspas com as mãos, porque eu sempre esqueço que isso é um podcast, vocês não estão vendo, ainda bem. Surgiu na minha cabeça nesse dia aí que eu falei que eu tava limpando a casa ouvindo rádio. Mas não foi semana passada. Não foi nem na semana anterior a essa, tá? Eu tô pra te dizer que faz mais de um mês. E eu vou confirmar isso, inclusive, que isso aconteceu. E de lá pra cá, eu só venho alimentando essa minhoca, ao ponto de que hoje ela é uma surucucu de mais de 3 metros de comprimento, que eu venho humildemente jogar no colo de vocês, né? Toma que o filho é meu, mas eu não quero criar, né? Porque a gente tem esse pacto, não tem? Eu trago as minhas minhocas, vocês adotam as minhocas e fazem delas o que vocês quiserem, né? Usa pra pescar, pra fazer um viveiro, pra ter uma coisa de uma terra adubada, ou pra não mexer mais, né? Só ficar olhando mesmo. Eu espero que todo mundo tenha entendido que quando eu digo minhoca, eu tô querendo fazer uma metáfora, tá? Eu não crio minhoca dentro da minha cabeça, literalmente. Mas é sempre bom, né, explicar pra ouvinte mais desavisada, né? Desavisada pra não dizer meio burrinha, né? Mas eu duvido que tenha gente burra me ouvindo, né? Se não tem gente feia, imagina se vai ter gente burra. Não me decepcione, tá? Mas quem ouve o Misandricast há mais tempo e especificamente acompanhava o FM 6669, que era um programa em que eu conseguia mesclar, né, um bate-papo com a biblioteca de músicas do Spotify, gerando streaming normalmente. Ferramenta essa que acabou, porque o Spotify é um lixo. Mas quem aí já me conhece sabe que eu sou uma defensora ferrenha das músicas longas, de mais de 4 minutos, porque eu sempre falava isso no programa. Mas aliás, eu sou menos uma defensora de músicas longas e mais a inimiga número um de músicas muito curtas, né? Porque parece a mesma coisa, mas não é. Porque existem músicas de 1 minuto e meio, 2 minutos que eu gosto bastante, mas que porque fazem sentido serem curtas. Elas estão ali dentro de um contexto, né? Seja no meio de um CD, em que ela serve como transição para outra música, ou quando ela faz um corte, né, na narrativa para fazer essas coisas que o respiro antes de começar a falar outra coisa numa narrativa de um álbum. Tem gente que faz isso, viu? Tem gente que faz álbum pensando. Tem gente que não, e tá tudo bem também, não é uma crítica. Longe de mim criticar esse tipo de coisa. Mas uma música é curta demais quando você sente que ela acabou e você não conseguiu entender direito o que aconteceu, né? Não deu tempo de se empolgar com o refrão, não deu tempo de dançar, e você vai lá e fica ouvindo a música várias vezes, de novo e de novo. E eu entendo que é justamente esse o momento que a gente está vivendo por conta dos streamings e do TikTok. Muitos artistas dependem de viralização, né? E depende de números altos. Então você, de certa forma, forçar
alguém a ouvir uma coisa várias vezes é bem mais efetivo do que entregar algo que a pessoa vai ouvir 1, 2 vezes no máximo. Só que, vamos combinar. Será que artistas grandes realmente precisam entrar nessa lógica? Porque assim, se a gente pensar numa Beyoncé da vida, por exemplo. Vamos polemizar hoje eu quero polemizar. Vou jogar a merda no ventilador. Ou não também, vamos lá. Não dá pra tirar do contexto o alcance que a Beyoncé tem comparado a outras pessoas. Mas justamente por isso, os números dela não vão deixar de ser expressivos, mesmo ela lançando um álbum de quase 2 horas de duração, por exemplo, com música de mais de 4 minutos. Porque ela já tem um público grande e esse público vai consumir o que ela produz. Então, por que que alguns artistas que já têm uma carreira consolidada ficam querendo se encaixar nesse formato minúsculo, né? Porque existem artistas menores, né? E aí eu digo menores no sentido de público mesmo, de alcance, que vão lá e metem música de 5, 6, 7 minutos e daí, sabe? Enfim, acho que essa é um pouco uma opinião minha a respeito dessas músicas curtas e analisando esses fatores que eu falei, né? Com certeza tem milhares de outras variantes que eu não sou aí da indústria da música, não tenho acesso. Só que no final das contas, eu acho que meu maior problema é como essa lógica transforma a música, os vídeos e tantas outras coisas em meramente produtos para serem consumidos, né? E veja bem, eu sei que música é um produto, mas ela é só um produto? É só isso que significa, então? É só sobre disponibilizar um prazer instantâneo em que as pessoas pagam por esse prazer com o tempo delas? Porque pensa comigo. Hoje em dia, dificilmente a gente compra música, né? Com o nosso dinheiro diretamente. Tirando quem ainda compra ali CD, vinil, essas coisas direto do artista ou da gravadora. A gente paga um streaming e esse streaming repassa uma porcentagem mínima para os artistas. E o lucro está diretamente ligado à quantidade de vezes que a música ou o álbum é escutado. Então, no final das contas, a gente não paga mais a música com dinheiro. A gente paga a música com tempo. O tempo que eu tenho de participar de um mutirão, de ficar ouvindo aquele 1 minuto e meio repetidas vezes o dia inteiro. E é meio triste chegar nessa conclusão, sabe? Tem tanta gente legal e incrível produzindo coisas tão interessantes e geniais o tempo todo, no mundo todo. Gente querendo dizer coisas importantes, gente precisando dividir coisas bonitas e coisas não tão bonitas assim também, né? E 1 minuto e meio é isso que vale todo esse esforço? A gente não consegue mais dedicar 1 horinha que seja das nossas vidas para apreciar e tentar entender uma coisa que um outro ser humaninho fez. Ser humaninho esse que pode estar passando ou que já passou pelas mesmas coisas que você, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas alegrias. E no final das contas, a gente fica o tempo todo dando pouco tempo pro que de fato é importante, né? No último mês eu perdi, nos últimos meses, né, na verdade, eu perdi pessoas muito queridas da minha família, que faleceram em datas muito próximas. E esse processo de luto me fez ficar um pouco niilista, sabe? Eu comecei a ficar um pouco mais chata e um pouco mais crítica em relação ao propósito de tudo. E eu tenho batido muito na tecla de que no final das contas, nada importa muito, sabe? A gente vive, a gente morre, e as coisas que acontecem no meio do percurso são extremamente desimportantes. Depois de 20, 30 anos que você morre, ninguém vai mais lembrar de você. As pessoas que poderiam lembrar de você também já vão ter ido embora, e tudo que você se esforçou tanto para construir, para comprar e para ter, não vai significar absolutamente nada. Até porque o mundo tá acabando, né? Eita, que ela pesou o clima horrores agora. Desculpa, gente, mas segura minha mão, que eu juro que a intenção não é deixar ninguém depressivo até o final do episódio, tá? Prometo. Só que, quando a gente começa a chegar a esse tipo de conclusão em relação à vida, de que nada importa muito mesmo, eu acho que existem 2 caminhos a partir desses pensamentos, né? Ou você de fato se afunda e desiste de tudo, né? Ou começa a querer buscar sentido qualquer um que seja na vida. E eu acho que pra mim isso tá ligado diretamente com o tempo. Porque quando você encara a vida com essa perspectiva, tudo que existe é o presente, as coisas que você tá fazendo agora, nesse exato momento. É o jeito como você trata as pessoas, é o impacto que você tem no presente de alguém, é o quanto você se dedica, tá disposta a escutar, sentir, ter empatia pelos outros. As memórias, elas são só memórias.
E elas são muito importantes para muitas coisas. Eu, de qualquer outra pessoa, jamais vou dizer que memórias não são importantes. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a memória não virar saudosismo e de repente se transformar numa muletinha emocional que a gente se apega com medo de que as coisas mudem, que as coisas acabem. Eu faço isso o tempo todo, a gente vê as pessoas fazendo isso o tempo todo. Não é uma coisa fácil de se fazer, aceitar e encarar a realidade do tempo. Eu assisti um trecho de um stand-up de um comediante, que se eu não me engano ele era formado em psicologia também, e no meio do texto ele vai ali explicando de maneira bem binária, tá? E até um pouquinho machista, né? Por que não? Como funciona o cérebro de um homem ou de uma mulher. Então vocês podem imaginar aí. Mas eu vou dar uma passadinha de pano, porque ele tira sarro de todo mundo, tá? Independente do gênero, e aí fica engraçado. E também porque o vídeo é antigo, tá? Acho que é do começo dos anos 2000. Depois eu vou dar uma procurada e deixo o link na descrição do episódio pra vocês. Mas tá em inglês, tá? Eu não vou ser aquelas pessoas que vai ficar indicando coisa, tá tudo em outras línguas. Eu não acho que ninguém é obrigado a saber outras línguas. Mas se é o que você tá me ouvindo sabe inglês, enfim, posso deixar ali na descrição do episódio, tá? Mas o que eu queria trazer desse stand-up é, na real, uma analogia que ele faz com a memória, que é muito, muito interessante. Quem convive comigo já ouviu essa analogia algumas vezes, porque tô martelando esse negócio na minha cabeça faz 2 meses praticamente. Mas ele basicamente diz que a memória no nosso cérebro é um evento, algo que aconteceu ligado a uma emoção, né? Então a gente só é capaz de lembrar de alguma coisa a partir do momento em que esse acontecimento ele é combinado com um sentimento. É como se a emoção fosse a câmera fotográfica que produz a foto, que é a memória. E é muito bom poder acessar essas fotografias do nosso cérebro, né? Todas as coisas que aconteceram com a gente fizeram a gente ser essa pessoa que tá no presente, que tá aqui agora. Mas é interessante interpretar os acontecimentos com essa perspectiva da memória e da emoção. Porque talvez aquilo que a gente lembra não foi exatamente o que aconteceu. Alguém que vivenciou a mesma coisa que você provavelmente se lembra de uma maneira diferente do mesmo fato. E quanto mais a gente envelhece, mais a gente fica autoconsciente do tempo. Tem aquelas frases de autoajuda que vivem pipocando nas redes sociais, do tipo, o seu eu criança teria orgulho da pessoa que você se tornou hoje? E eu sempre fico muito encafifado com essas coisas, porque eu fico me perguntando, mas a criança que eu fui, não sou eu ainda? Tem alguma parte que eu não tô entendendo? Porque eu só envelheci, né? Mas aquela criança ainda sou eu, aquela criança ainda é você. E se eu for bem sincera com vocês, eu nem acho que criança tem a mesma noção de tempo que adulto tem. A criança tem todo o tempo do mundo, porque ela tá vivendo justamente apenas o presente. Eu não acho que uma criança por si só fique imaginando o que vai ser quando crescer. Elas só respondem a um estímulo daquilo que um adulto projeta nelas, de verdade. Entre uma brincadeira e outra, entre eu ficar escondido dos meus pais, fingindo que eu era a pequena sereia e experimentando os sapatos da minha mãe quando ela saía de casa, entre esses momentos eu não ficava me perguntando o que eu queria ser quando eu fosse adulta. Eu sabia o que eu queria ser naquele momento. Eu queria ser a pequena sereia. Eu queria ser a minha mãe, naquele momento. Por muitos anos eu fiquei nessa busca incessante por deixar feliz a criança que eu fui um dia, em ser de novo aquela pessoa. Até que eu me dei conta de que o melhor jeito de honrar essa criança por todo o esforço e por todas as coisas ruins, né, que uma criança viada passou, é justamente cuidando do que ela se tornou, cuidando de mim agora. Porque uma das coisas, inclusive, que chegou até mim, que estava ali vibrando nessa mesma temática que a minha cabeça, foi um episódio recente do videocast da Jana Rosa, o Bonita de Pele, junto com a Camila Frender, que vocês sabem que eu sou obcecada, mas de maneira muito saudável, eu acho. Enfim, não sei se dá pra ser obcecado de maneira saudável. Mas em algum momento ali da conversa, a Camila fala que começou a resgatar que quando era criança e não tinha o tanto de informação e estímulo que todo mundo tem hoje em dia, ela gostava de fazer nada. Absolutamente nada. Se não tinha outra coisa pra fazer, né? Tava tudo bem não fazer nada. E aí ela começou a tentar fazer isso de novo, né? Ou no caso, não fazer, né? Não fazer nada. Enfim, acho que isso pra mim quer dizer deixar você criança feliz, sabe? É você resgatar esses comportamentos em que você
estava de fato em contato com as coisas que você gostava, porque você estava no seu momento mais presente, né? E a criança tem essa característica. No final das contas, eu acho que o tempo, ele é resultado da forma como a gente se relaciona com as coisas, com os acontecimentos, mas principalmente com as pessoas. Você já reparou como uma reunião chata parece que demora anos e uma tarde gostosa com suas amigas passa, sei lá, em segundos? Pois é. Às vezes 5 minutos demora mais que 5 anos. Eu lembrei de uma coisa que eu falei em um dos episódios passados sobre a felicidade, em o quanto, ao contrário da tristeza, a felicidade exige um preço. Ela é mais custosa que a tristeza. O preço da felicidade muitas vezes é o tempo. Dinheiro também compra felicidade, tá? Não vamos ser hipócrita aqui também, porque eu acho que compra sim. Mas enquanto eu construía o episódio de hoje, né, nesses meses, nesses dias, passou por mim uma carta aberta, um texto que ele postou no Instagram, tá, gente? É que eles chamam de carta aberta. Do diretor do filme Divertidamente 2, o Dave Hosting. Que eu não assisti ainda, eu tenho um pouco de preguiça de animação. Mas eventualmente eu assisto. Eu assisti um e é bem bonitinho, eu chorei, inclusive. Mas ele postou um tempo atrás essa carta aberta falando um pouco sobre o processo de fazer esse filme. E que tem muito a ver com o nosso papo aqui, e eu queria trazer para vocês esse trecho. Ele escreve assim: Na bagunça da vida, é difícil encontrar alegria como adulto. Como criança, de alguma forma ela está lá, em piscinas e tigelas de frutas vermelhas, no fim de sorvetes e anos escolares. Mas quando você é criança, você não sabe o que não sabe. Você não sabe o quão cruel o mundo pode ser ou quanta energia pode ser necessária para simplesmente levantar da cama de manhã. Minha pergunta original de onde está a alegria em tudo isso tornou-se o que acontece com a alegria quando ficamos mais velhos. A ansiedade simplesmente assume o controle? As coisas sombrias simplesmente se acumulam e te sobrecarregam? E aí entra o texto, ele fala: Agora, a alegria nem sempre é uma escolha. E a alegria definitivamente não é algo fácil de criar. Mas se o processo de fazer esse filme me ensinou algo, é que ela começa como uma escolha. E à medida que envelhecemos, a alegria se torna mais valiosa, não menos, por causa do esforço necessário para fazer essa escolha. Acho que o que eu tô querendo dizer, né, fecha aspas ali, acho que o que eu tô querendo dizer com essa lenga-lenga filosófica toda sobre o tempo é que o único momento em que a gente tem algum controle sobre ele é agora, é esse exato momento. O tempo é uma coisa muito abstrata. Mesmo sendo tão abstrato, ele é tão valioso assim, talvez seja a hora de investir tempo naquilo que a gente realmente quer, naquilo que nos traz prazer, alegria. Que seja olhando pro teto fazendo nada, esfregando o chão de casa e ouvindo uma música na rádio, até ser surpreendida por aquela música. Sabe aquela música? Isso mesmo. Sua música. Sei lá, eu acho que era meio isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu tô bem, ando bem agoniado, pensando em várias coisas, muitas coisas, enfim. Queria ter trazido outros episódios nesse meio tempo, eu poderia ter feito outros episódios, mas acho que as coisas demandam tempo. E eu tenho entendido um pouco isso com os meus trabalhos, com as coisas que eu faço, inclusive esse podcast. Eu tenho um tempo para absorver e fazer as coisas, e às vezes esse tempo não é o tempo que eu gostaria de ter. Eu tô batalhando para que seja. Mas, por enquanto, eu tô entregando aí o que eu puder entregar de qualidade, sabe? Que a gente possa vir aqui, seja uma vez por mês, seja uma vez a cada 2 meses, mas que a gente tenha um papo de qualidade que não seja só sobre mim, que não seja só sobre uma situação específica, mas que seja uma coisa legal, é que o seu tempo, que é tão valioso, seja gasto com algo legal, tá? Mas por falar em música, né? Terminei ali esse papo com música. Hoje nós temos um drink da semana muito especial, porque eu vou indicar um álbum que, se você ainda não ouviu, hoje é o dia que eu vou te convencer, porque sim, vamos falar de Caju, de Lineker, que eu acho que tem tudo a ver com o tema desse nosso encontro hoje, então fica aí, que depois da vinheta eu vou falar bastante. Mentira, não sei se eu vou falar bastante, mas eu vou separar um momento aqui para falar de Caju,
Então fica aí com a gente. Toca gostosa a vinheta! Bom, estamos de volta para mais um drink da semana, um drink da semana especial em que vamos falar de Caju. Não é mesmo? Caju é álbum novo de Lineker, é um arrebatamento, né? Caju foi realmente um arrebatamento. Eu amo Lineker, mas eu não sou uma pessoa que de fato acompanha, assim, sabe, a carreira dela. Não estava esperando e recebi uma cajuada na minha cabeça quando eu vi esse álbum. E acho que tem, sei lá, não sei porque foi uma das outras coincidências que aconteceram enquanto eu tava produzindo o roteiro desse episódio. E aí eu fui ver uma entrevista da Lineker falando sobre esse álbum, porque eu não sei porque, por alguma razão, talvez pelo álbum ter 3 músicas de 7 minutos, uma seguida da outra, né? Então ser um álbum longo, enfim, com letras muito bem construídas, muito bem escritas e tal. Aí eu me peguei muito nesse álbum, fiquei ouvindo repetidamente. E aí eu fui ver uma entrevista da Lineker com a Foquinha no programa dela lá, acho que na Dia TV, não sei. E ela começa falando do álbum justamente falando que o Caju é sobre o tempo, né? E ela construiu o álbum Caju muito pensando também nessa lógica das músicas curtas, etc. Isso ela fala bem no comecinho da entrevista. E ela fala como o álbum é construído como um dia de 24 horas, né? São 24 horas no dia de Caju. Eu achei isso muito bonito e é muito louco como sem você saber sobre o que é o álbum, você começa a ter você começa a entender, mesmo você sem ter a explicação. O álbum é cinematográfico, como ela disse que gostaria que fosse. Ele tem sons que não necessariamente são de músicas, né? Tem uma sonoplastia ali entre eles. Então, assim, é um álbum muito bem construído, é um álbum bonito. Você ri, você chora, você se emociona, você sente, sabe? É um álbum pra sentir, é intensa. Inclusive, eu vi uns memes aí por aí falando assim: nossa, gente, realmente, Caju é maravilhoso, mas que pena da Lineker, porque se ela sente tudo isso daquela forma, minha amiga, não é brincadeira. E realmente, é um álbum intenso. Você fala, Lineker, pelo amor de Deus, mulher, vai com calma. Do nada você é ali arrebatada, você é ali, entendeu? E ver ela falando do álbum, depois procurem essa entrevista com a Foquinha no YouTube, ver ela falando do álbum é muito bonito. Ela falando que ela estava escrevendo sobre coisas que ela não vivia e que ela queria viver. É muito bom, assim. Eu separei aqui um, 4 músicas que são as minhas favoritas no momento, tá? Porque muito difícil escolher uma música favorita desse álbum. Cada dia que eu ouço ele, cada hora que eu ouço ele de novo, eu tenho uma nova favorita. Mas por enquanto, as que se mantêm aí no top 4 de melhores pra mim é Popstar, né? Que eu acho que essa música a Aline que ele escreveu pensando em mim. A louca, né? Mas enfim, eu acho que das letras é uma das letras que eu mais gosto desse álbum. E Febre, né? Porque não tem a menor condição. Eu vi que ela já tinha gravado essa música, cantado essa música com o Thiaguinho, eu não sabia. Mas enfim, essa gravação tá perfeita. É um pagodinho de belíssima qualidade, sabe? Muito gostoso de ouvir. E tem que falar sobre Deixe Estar, com Lulu Santos e Pablo Vittar. Puta merda, eu não sabia que eu precisava de uma música da Lineker com a Lulu Santos e a Pablo Vittar, mas eu precisava. É chiquérrima demais, é muito chique, sabe? É uma coisa meio disco, assim, e a Lineker, ela escreve de uma maneira que, assim, é palavra atrás de palavra, viu, querida? Ela fala, 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 não tem aquela coisa de, sabe, quando às vezes você tem uma música que alonga uma sílaba, tipo, ai, a porta. Não, querida, ela fala, vai falando no ritmo da música, é um flow, assim, absurdo de palavras. E essa música, por mais que ela tenha essa construção, ela ainda é muito chiclete. Ela fica no seu ouvido. É muito pop,
muito pop, mas é muito chique também. Não que pop não possa ser chique, não tem nada a ver, mas enfim, são as duas coisas nesse caso. E a Pablo. Ah, primeiro vamos falar de Lulu Santos. Lulu Santos entregou vocais, horrores, uma delícia, né? Eu amo o vocal do Lulu Santos, acho que casou horrores com esse som meio disco music que essa música traz. Mas Pablo Vittar, foi muito chique a participação da Pablo nessa música, porque não sei se vocês já repararam, mas tem umas músicas de disco, um pouco de house, acho que house isso acontece um pouco mais. Mas ali nessa viradinha do house, do disco pro house, sei lá, é muito comum ter tipo uma cantora, assim, uma pessoa de gogó que aparece na música e só fala três palavras, assim, e só fica ali batalhando gogó, sabe? Sabe? Só lançando os falsetes, não sei o quê, e aí fica tocando a música. Eu acho que isso é mais pra virada pra música eletrônica, na verdade. É mais pro house ali. Mas enfim, não sou especialista em música. Inclusive, é importante fazer esse adendo aqui. Eu estou lendo o álbum e falando sobre ele numa perspectiva muito emocional. Eu não sou especialista em música, não sou instrumentista, não sou musicista, não sou nada. Sei lá, já toquei trompete, já toquei teclado na vida, mas eu não sou uma pessoa. Enfim, eu sou só uma pessoa que consome muita música e gosta de conversar sobre isso. Mas, o que que eu tava falando? Ah, sim. Tava falando da Pablo como backing vocal. É muito chique, porque é sempre uma pessoa com gogó falando, vai lá, canta e tá. E eu acho muito legal que a Lineker tenha chamado a Pablo pra fazer esse momento, assim, porque eu acho que amarrou a música, casou a música, e a Pablo foi lá, entregou o vocal e falou: Toma, querida, abriu. Fechou, choveu e tá. Muito bom, perfeita essa música. E pra fechar, né, pra chutar cachorro morto, porque a Lineker, olha, Lineker, você me paga, tá? Ela, a última música do álbum, se eu não me engano, que é Take Your Time e Relaxe, que é ali um instrumental e a Lineker declamando uma poesia, né? Não é necessariamente uma música ali cantada, ela tá declamando uma poesia. E puta que o pariu. Não teve. Eu ouvi esse álbum muitas vezes. Eu ouvi ele inteiro, assim, batidão dele. E não teve uma vez que eu não ouvi essa música quando eu finalizo o álbum e que eu não me debulhei em lágrimas. Olha, belíssimo. Foi assim pra fechar com chave de choro e de ouro mesmo, tá? Inclusive, ó, eu só vou te dizer uma coisa. Ó, presta atenção nisso aqui. E é por isso que eu acordei e quis me colocar num ônibus com direção ao futuro. E eu pretendo passar o dia me observando atenta e peço no fundo do pensamento: tomara que hoje faça um dia de sol. E se houver neblina, que eu seja um sol interno. Ah, sabe? Você tá ali, você já chorou, você já dançou. Aí a Lineker vai e te mete uma dessa. Ah, não tinha a menor necessidade e eu amei, tá? Parabéns. Então, esse foi Caju. Caju, eu amo quando faz isso na música. Enfim, fiquei muito empolgada com esse álbum. Nossa, fazia muito tempo que eu não me empolgava com um álbum desse jeito, que me pegou, assim. Eu acho que tava. Tinha várias coisas das letras, enfim, que a Lineker falou sobre esse álbum que estavam dentro da minha cabeça também. E isso talvez seja um sinal de que não é só dentro da minha cabeça que essas coisas estão acontecendo e que a gente está pensando sobre essas coisas. E eu espero que isso tenha acontecido com você hoje, durante este episódio. Espero que você tenha se sentido menos sozinha, não é mesmo? Nas suas loucuras, nas suas minhocas, nas suas caraminholas. E é, a gente se vê numa próxima. Eu vou ficando por aqui. Me siga nas redes sociais, eu sou @misandrismos com S, lá no Instagram. Lá eu sempre aviso quando que vai ter episódio, o que que eu tô fazendo, enfim. Tô planejando aí um Halloween. Será que esse ano vem o Halloween de novo? Ano passado eu dei uma entregada no Halloween, esse ano eu quero entregar mais. Vamos ver se eu vou conseguir, tô tentando muito, vou focar muito pra conseguir entregar uma programação em outubro bem legal. E é isso.
tá? Mandem seus casos aí pelo e-mail que vai estar na descrição do episódio. Nunca lembro qual que é o bordão de final. Eu acho que eu vou ter que abolir ele mesmo, porque é isso, não pegou, não pegou. Então a gente se vê numa próxima. E pra vocês, terríveis sonhos. Tchau! Não esquece de curtir o podcast, dar estrelinha, essas coisas assim. Ai, eu sempre esqueço disso, eu sou péssima. Ai, cara, por que eu sou assim? Enfim, boa noite e pra vocês, terríveis sonhos. Tchau!